Olá, olá, olá pessoas! Hoje, na sétima edição do programa Educação e Meio Ambiente, programa integrado ao projeto de extensão do IFAL Campus Piranhas, teremos um bate-papo com Edwin Arango, professor de espanhol da Escola Convivendo, COPEX, localizada no município de Piranhas, Alagoas, e professor de Educação Física do Colégio Educar, localizado no município de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Só peço um pouquinho da paciência de vocês para acompanharem a apresentação. Aproveitem e conheçam o nome dos integrantes da equipe. Que façamos uma boa viagem e que a gente se encontre nesses desencontros. Falou? Olá, boa noite a todos que estão aí assistindo o programa Educação e Meio Ambiente. Hoje a gente tem um imenso prazer de estar com Edwin Arango, falando um pouco sobre a educação e o meio ambiente. Edwin, a primeira pergunta é para saber um pouco mais sobre você. Gostaria de saber quem você é, onde nasceu, onde mora, sua formação, e seus projetos. Ok, Ana Luísa. Bom, boa noite a todos. Bom, principalmente eu sou da cidade de Medellín, do país Colômbia. Já estou aqui no Brasil há 14 anos. Sou formado em letras, português e espanhol, e também formado em licenciatura em educação física. Já não sei se de pronto vocês já han escutado que Colômbia vem atravessando por umas certas dificuldades, mas nada que não se possa superar. E nesses momentos pues, nos encontramos nessa luta. E eu acho que, de maneira geral, a ideia é essa, cada vez nós poder conviver em uma sociedade melhor. Sim, realmente. Até que ponto a convivência com essas duas culturas diferentes contribuiu para esse olhar mais amplo da realidade? Sim, sim, Ana Luísa, é muito interessante, porque geralmente nós, como sul-americanos, de certa forma, sobretudo a juventude, temos, digamos assim, uma certa dificuldade em perceber essa região que a gente nesse momento que a gente se encontra, que a gente convive. Eu, por exemplo, como colombiano, sabia muito pouco do Brasil. E quando cheguei ao Brasil, da mesma forma percebi que muitas pessoas elas também têm muito pouca percepção de nossa América Latina. Então, isso me causa um impacto muito grande. Saber que, culturalmente, de pronto, a falta de percepção que nós tínhamos sobre a América Latina, muitas pessoas no Brasil também tinham essa dificuldade de perceber, certo, a dimensão do continente que a gente ocupa. Então, isso me causou inicialmente muita impressão. E isso me incentivou muito a perceber a importância e o trabalho que a gente tem, que nós temos na área educativa, na área da educação, de modo geral, tanto o país da Colômbia quanto o país do Brasil. Sim,
Eduim, eu gostaria de saber o que é educação para você. Ana Luísa, para mim, principalmente a educação, e é muito interessante sua pergunta, porque isso me remete ao estímulo que eu tive para trabalhar na educação. Então, inicialmente, para mim, a educação é o primeiro passo que nós, como sociedade, devemos realizar para a transformação social. Então, para mim, a educação é esse instinto, ou esse espírito, ou essa, digamos assim, essa vontade de poder transformar nossa sociedade e superar as nossas mazelas que durante muito tempo, historicamente, nos han atingido. E, de certa forma, isso através da história, isso, com o tempo, nos vai deixando sequelas. Então, a educação, para mim, é essa transformação social. Mas, mais que educação, eu diria assim, o conhecimento. Porque o conhecimento, ele está atrelado a tudo isso. Quando uma pessoa tem o conhecimento de realizar as coisas, tem essa percepção de sociedade, de perceber o país, de nos poder entender que somos uma sociedade em convivência, nós vamos começar a superar muitos problemas. Que historicamente, claro, nós até hoje temos sequelas. Sim, realmente, a educação transforma e principalmente da maneira que ela vem sendo aplicada em nós alunos. Claro. Ana Luísa, deixa eu só aqui só fazer uma pergunta que, assim, quando eu vejo uma aluna que ela, assim, principalmente eu já tive a oportunidade de, assim, de assistir algumas lives suas, então me chama muito a atenção digamos assim, esse interesse que você tem, principalmente por fazer essa entrevista com nós professores, porque assim não é muito comum uma aluna ter essas iniciativas, ter essa vontade de ir mais além do espaço das quatro paredes da sala de aula. Então, isso, assim, o que estimula você a isso? Isso me causou muita curiosidade desde o início, né? Sim, o que estimula, meu professor deu o empurrão inicial no Entortando para a gente começar a apresentar a oportunidade a alguns alunos, e ele investiu muito nisso. Até hoje ele continua investindo, dando essa oportunidade a gente, avaliando, cuidando com cada passo que a gente está dando para nosso crescimento, não só não só profissional, mas nosso crescimento educacional, nosso crescimento como pessoa também. Quando a gente chega aqui e vê professores como você, que tem essa paixão, esse amor pela educação, é muito satisfatório, porque eu sempre aprendo muito nessas lives, eu sempre aprendo muito nas pesquisas de roteiro, nas pesquisas que o professor faz a gente ir atrás, e é esse incentivo que me move a estar aqui hoje. Que bom. E toda a equipe de apoio daqui. Tem a equipe ainda de apoio que apoia a gente, que ajuda em tudo. Então o professor está conseguindo esse impacto no aluno, essa vontade de ter Sim. Essa chispa, digamos assim, essa isca de querer, né? Muito bom. E é muito difícil estimular o aluno a querer alguma coisa hoje em dia, viu? Geralmente a gente é movido mais por notas, essas coisas.
Mas a gente criar essa paixão, esse querer por estar aqui, por querer aprender, por querer desenvolver nosso conhecimento ainda mais, estando com pessoas tão sábias, tão providas de conhecimento, como você, como todos os outros convidados que estiveram aqui contribuindo. Obrigado, Ana Luísa. Por nada. Tem uma pergunta que eu gostaria muito de fazer. Eu queria saber quais são as semelhanças e diferenças da educação na Colômbia e a educação aqui no Brasil. Ana Luísa, é bem importante você tocar esse ponto, porque é uma das coisas que eu he tentado fazer bastantes comparações, certo? Nós, na Colômbia, por exemplo, eu sou da cidade de Medellín, certo? Na cidade de Medellín, a educação, ela geralmente é uma educação tradicional, certo? Ainda ela é muito tradicional. Ela tampouco difere muito da educação brasileira. Ultimamente, os últimos estudos, as últimas pesquisas, vêm tentando mudar isso, né? E nós estamos em uma transição, certo? Da educação tradicional para a educação nativa, né? Estamos nessa transição. É um passo que todos estamos tendo, digamos assim, naturalmente, porque uma mudança, ela não ocorre de um dia para outro. Ela demanda tempo, sempre foi assim. Qualquer transformação ou qualquer mudança, ela demora um tempo. Então, da época, porque já são 14 anos, né? Edwin, desculpa te interromper, mas eu gostaria muito de saber o que é esse tradicional que você fala. Ok. Bom, a educação tradicional é a educação que praticamente a gente vem durante muitos séculos, vem sem digamos assim, vem ocorrendo na educação. Por exemplo, aquela educação transmitiva, aquela educação onde o aluno, eles, inclusive Paulo Freire traz essa questão de aluno como um banco, né? Aquela educação bancária, né? Onde o professor fala e o aluno só recebe, certo? Então, há 14 anos que eu saí da Colômbia, a educação ainda era muito pautada em o aluno só recebia informações, certo? Se explorava pouco o próprio pensamento do aluno, se explorava pouco a criatividade do aluno. Quando eu me refiro à educação tradicional, me refiro a essa educação onde o professor é o centro do conhecimento e não o aluno. Certo? Mas agora, isso vem mudando, certo? Um pouco. Agora, o aluno, ele se torna o centro da aprendizagem, né? O aluno que deve aprender. Para assistir os projetos, né? Então, quando eu me refiro à educação tradicional, essa é a educação. É verdade. Certo, Ana Luísa? Certo. Deu para entender agora? Deu, sim. Certo? Então, na Colômbia, tampouco difere muito disso, certo? A educação sempre é muito pautada no tradicionalismo e, igual que o Brasil, durante esses 14 anos, que eu falo com minhas irmãs, elas têm filhos na escola, também vem nessa tendência de mudança, certo? Então, eu acho que, em relação à comparação da educação de um país para outro, não diferimos muito. E qual a semelhança, né, nisso? Eu já dei hoje. Pronto. A semelhança, por exemplo, na Colômbia, certo? Se
Você trabalha muito aí, ou seja, você trabalhava, você ensinava, pois pelo menos quando eu estudava, vamos falar do meu tempo de escola, né? Os problemas, certo? Eram os mesmos, né? E principalmente uma coisa muito, muito importante, assim, que eu, assim, comparado bastante, é o seguinte, o âmbito familiar. O âmbito familiar, ele, porque eu sei que o âmbito familiar, de certa forma, ele influencia muito no interesse do aluno, da forma que o aluno enxerga a educação, se dá prioridade à educação ou não. Então, por exemplo, na Colômbia, as famílias, muitas famílias, elas também têm que lidar muito com as necessidades imediatas. Então, quando um adolescente está na faixa etária dos 16, 17 anos, ele já, as famílias já começam a pressionar para que ele, de pronto, trabalhe, arrume um trabalhinho, ou concilie o estudo com o trabalho. As famílias, assim, elas começam a ter essa necessidade de satisfazer as necessidades imediatas. Então, isso, de certa forma, isso implica de que um aluno ele possa ter uma dedicação maior. Então, eu achei assim, essas questões de educação, né, em relação de escola e família, muito, muito similares. São muito semelhantes. Como eu morava assim numa cidade, digamos assim, é uma cidade, pues, com um pouco, assim, com uma quantidade maior de habitantes. Então, esses problemas se percebem como algo cotidiano, algo normal e algo que tem que ser feito. Por exemplo, o aluno com 17, 18 anos já tem que trabalhar, estudar, ou elas fazer uma carreira, uma formação, é um luxo. Não é todo mundo, não é comum você ver um jovem que completa os 18 anos e estar na universidade. Isso não é muito comum. Isso se vê geralmente nas famílias que têm mais, digamos assim, uma aquisição econômica mais estável. Então, essas semelhanças, aqui, de pronto, aqui você vê mais famílias que têm essa oportunidade, certo? Por ser, eu acho que por ser uma região menor, então, as famílias, elas têm mais condições de mandar o filho para a universidade. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que a oportunidade de estudar era muito maior do que na Colômbia, por exemplo. Então, isso também me causou assim. Isso foi um dos comparativos que eu fiz. E outra coisa que também foi que eu percebi a importância de uma formação. Eu, por exemplo, lá só tinha um ensino médio. Já completo, mas aqui mesmo, realmente no Brasil, e principalmente aqui na região do Nordeste, porque eu percebi a importância de ter uma formação. Sim, realmente. Para aqui, na região do Nordeste, entre outras, é muito importante se ter uma formação. E, graças a Deus, vem sendo muito valorizada com as faculdades que vêm sendo colocadas aqui no Instituto Federal, entre outros lugares também. Sim, sim. Em relação, eu queria saber um pouco mais sobre esse avanço que a política educacional vem sofrendo, como você mesmo colocou. Claro. Ana Luísa, é o seguinte, nós, de qualquer forma, nós somos uma sociedade política. Nós somos uma sociedade política, então a política ela está enraizada na mesma formação social.
Então, nós como cidadãos, nós não temos como nos desligar da política. Nós somos a política. Quando falamos de política, falamos de uma organização social, certo? Falamos de leis, certo? De deveres, para que a convivência ela possa ser harmônica e, na medida do possível, ela possa ser justa. Quando nós colocamos os valores, certo? A justiça social dentro da política, eu acho que é um passo muito grande para começar a avançar como sociedade e começar de fato a poder solucionar problemáticas sociais. Então a política ela não está isolada da educação. Se nós queremos uma região melhor, se nós queremos um país melhor, as políticas públicas educacionais elas têm que ser efetivadas. Elas têm que ser efetivadas, elas têm que ser respeitadas. A educação não consegue avançar se as políticas públicas, de fato, não são efetivadas. Então, em relação a nossas, digamos assim, nosso desenvolvimento educacional, ela está intrinsecamente arraigado à política. Agora, cabe a nós identificar, de fato, quem realmente tem essa vocação, essa, digamos assim, essa vontade de poder desenvolver ou ao menos contribuir com políticas públicas que favoreçam a própria sociedade. Na Colômbia, por exemplo, e não sei, uma das coisas que agora, nesse momento, se está debatendo, e principalmente os jovens, porque os jovens agora estão saindo às ruas, é justamente isso. Porque há muito tempo a educação ela vem sofrendo muitos cortes. Ou dinheiros que nesse momento estão sendo investidos em outras áreas deixaram de ser investidos na educação. E os jovens, isso de certa maneira isso tem sido manifestado nos protestos que estão acontecendo hoje, durante este último mês lá na Colômbia. É justamente isso, os jovens eles estão reivindicando justamente políticas públicas para a educação, mais oportunidades deles poder terminar os estudos, mais oportunidades deles poder ingressar na universidade, deles poder estudar. Então, eu penso que a política, ela, dos principais, digamos assim, ou as principais pautas da política é investimento em educação. Formar professores, incentivar, valorizar os profissionais da educação, estimular para que eles cada vez eles se preparem mais, eles tenham a oportunidade de se aprimorar mais. Esta pandemia nos mostrou que realmente nós estamos praticamente desarmados. São muito poucos professores que eles têm um bom desenvolvimento, por exemplo, em tecnologias digitais. E olha que há muito tempo, pois a tecnologia, supostamente, ela vem sendo muito desenvolvida. Mas na educação, nós percebemos que não tinha chegado ainda com
como deveria ter chegado. E nós também, alunos, sofremos um impacto muito grande. Nós que somos os preparados para a tecnologia, assim dizendo. Sim, É, sim, sim. é muito do que você disse. Quando a política investe em educação, quando ela investe em pessoas que, a partir desse momento, elas desenvolvem um conhecimento, sabem mais, proporcionam um país melhor, pessoas melhores. Isso realmente transforma e muda a nossa vida. Justamente. É. Falando nisso, Sim. não, pode falar, fique à vontade. Não, eu só ia falar que inclusive, esse investimento, sabe, se de fato se investir na educação, nós hoje em dia estamos tendo estamos tendo muita dificuldade de entender, assim, como nós estamos relacionando justamente com o meio ambiente, como nós estamos percebendo a importância da preservação do meio ambiente. Então, o que não se faz na educação, consequentemente, por falta de conhecimento, muitas vezes nós terminamos influenciando uma questão muito importante, que é a preservação do meio ambiente. Não sabemos como, ou não temos informações para nós, de fato, começar a realizar, a ter, digamos assim, hábitos que, de fato, favoreçam o meio ambiente. Sim, realmente. Falando nisso, eu queria muito saber quais são as semelhanças e diferenças das políticas ambientais na Colômbia e no Brasil. As diferenças, né? Certo. Yeah. Ana Luísa, uma coisa que me causa muita curiosidade é o seguinte: lá nós tivemos um problema muito grande que ele não foi muito difundido. E o problema daqui do Brasil também não foi muito difundido lá. Certo? Aqui, por exemplo, foram aquelas tragédias que ocorreram lá em Minas Gerais, né? A disseminação indígena, disseminação não, desculpa, é Não, outro nome. aquela tragédia que ocorreu agora há pouco, em Minas Gerais, que houve aquele rompimento da barragem Ah, de sim, Brumadinho, né? Brumadinho, Mariana. Exatamente, justamente. Nós lá também houve um projeto, não sei se... Eu sei que você não, assim, não se difundiu muito, mas se você pesquisar, ou qualquer pessoa que pesquisar vai perceber. Foi um rompimento ou uma variação de uma barragem de Hidroituango. Então, lá há muitos anos, começaram a fazer um projeto de uma barragem. Só que essa barragem, ela teve muitos desvios de verbas. E ela não terminou sendo, digamos, ela não terminou tendo uma estrutura de caráter, digamos assim, uma estrutura fortalecida para suportar o peso da água, né? E ela rompeu. Foi um projeto de mais de 10 anos. Não sei quantos milhões de pesos, de dólares foram investidos, mas até agora ela não está funcionando. Então, quase que foi um projeto falho. Essa relação, claro, a nível, digamos assim, mais, porque
governamental, né? Que são os governos que realizam essas obras, certo? Eu acho assim que eles não percebem a seriedade com que um projeto de uma dimensão daquela ele deve ser encarado. Eu penso que os governantes, ou digamos assim, as pessoas que se formaram, engenheiros, né, todo aquele pessoal que participa dessas obras, os próprios empresários, né, eu acho que eles não, eles fazem essas obras com o intuito de poder aproveitar dos recursos, mas não com uma real intenção de desenvolvimento. Eu acho que as pessoas que participam, principalmente as pessoas que ficam mais na frente, que desenvolvem os projetos, acho que eles podem, não sei, pode até ser um erro meu estar julgando, né? Mas eu falo por os erros que acontecem. Porque um projeto daqueles, ele não pode, digamos, ele não pode ter imprevistos. Eu acho que às vezes para eles economizar ou para superfaturar valores, né, que isso já também parte de uma consciência, certo, ética muito grande, que isso se adquire principalmente nas famílias, ou na própria escola, ou na formação, que o indivíduo ele realiza seus conhecimentos para trabalhar em determinada área, não foi bem fortalecida, ou não foi bem compreendida. Então, essas similitudes, digamos assim, essas similitudes em relação à preservação do meio ambiente, elas são muito similares em nossos países. Eu canso de falar para as pessoas, nós somos países riquíssimos, porque tem pessoas que me perguntam, por exemplo, a Colômbia é um país pobre, Brasil não, Brasil é e sim, realmente, Brasil é um país muito rico, mas o que os brasileiros também muitas vezes, e isso também faz parte de informações, é que países como Argentina, Peru, Bolívia, Colômbia, que fazem parte dessa mesma região, desse mesmo continente, também são países muito ricos. São países que têm uma biodiversidade muito grande. Então, parece que nós acostumamos a nos perceber como, sabe, aquele país, não, eu estou aqui, e as informações que vêm de outros países, muitas vezes digamos assim, a pobreza, os problemas, não, assim, não trazem informação. Isso também tem a ver muito com os meios de comunicação, né? Mas não temos aquela dimensão ampla de saber que a mesma região, é a mesma região onde tem minas, tem muitos, assim, tem muita mineria, que, modesta parte, se se explora ou não, isso tem que ver com aquele conhecimento de saber que vai ser o impacto, que vai ser o impacto menor que puder ao meio ambiente. Eu acho que essas empresas lá devem trabalhar com essa perspectiva. Mas o que a gente percebe é que muitas firmas ou multinacionais, elas muitas vezes elas só querem fazer aquela exploração daquela área durante um tempo, e só elas não estão muito preocupadas com o que pode vir depois. O impacto na sociedade. Exatamente, o que pode vir depois. Eu acho que elas não se, então eu acho que as empresas ou as indústrias que trabalham aqui nos nossos continentes, elas estão mais que tudo visando o agora. O agora que elas estão vendo, o agora que elas estão explorando, depois, eu acho que elas não estão se preocupando muito. Então, essas coisas eu percebo, tanto na Colômbia quanto no Brasil.
como que se associa, e nós, de certa forma, nós hemos sido sociedades muito passivas, e também pela falta de informações e de conhecimento. Nós somos sociedades que, de pronto, não conseguimos perceber muito isso. Não conseguimos perceber muito essas, digamos assim, essas explorações. Então, e justamente, eu acho que a educação pode ser desestimulada justamente por isso, para não ser sociedades que de pronto venhamos a causar depois algum tipo de inconveniente para certos grupos econômicos. Acho que isso tudo vem daquela visão capitalista, do sistema capitalista que é imposto na gente, onde as pessoas, na maioria das vezes, só visam o lucro, acima de tudo, acima de uma vida, acima de milhares de pessoas que vão morrer hoje, amanhã. Sim, realmente. A cultura de massa, né, Ana Luísa? Uno muitas vezes percebe isso, sabe? A cultura de massa, ela tem se tornado muito forte. A influência desses grupos que dominam ou que incentivam as massas é muito forte. Sim, realmente. Eu gostaria de saber de que maneira a política municipal poderia contribuir para uma consciência ambiental melhor, dentro dessa visão que a gente passou. Realmente, Ana Luísa. Ana Luísa, eu acho que o município, realmente, ele tem. E aí entramos de novo naquela questão das políticas públicas. Certo? Certo. Aí entramos de novo naquela questão das políticas públicas. Eu acho que é aí, justamente, nos municípios, onde devem começar as campanhas de fato de preservação do meio ambiente. Em municípios. Mas o que infelizmente não muitas vezes vê é que acontece ao contrário, né? Elas vêm de cima para baixo. Ou seja, quando em cima vem uma tendência, o município já também quer começar a imitar, começar a incentivar. Quando ele vê que lá em cima estão realizando ou há alguma tendência, de pronto os prefeitos, eles, não, então vamos começar a trabalhar nisso. Mas sempre esperando que comece lá em cima. Dificilmente você vê uma iniciativa dentro do próprio município. E seria uma coisa muito simples. Mandar profissionais às próprias casas e estimular a coleta seletiva de lixo. Coisa simples, que muitas vezes nas casas, eu falo isso porque percebe, é muito difícil as pessoas realizar uma separação correta do lixo. É muito difícil. Então, as pessoas muitas vezes acumulam resíduos orgânicos com resíduos secos, com lata, com vidro. Então, aqui agora, por exemplo, na cidade que eu moro, lá, quando eu saí da Colômbia, nas escolas estava trabalhando muito isso. Certo? Aqui também, nas escolas, eu também percebi que se estava trabalhando bastante. Mas, infelizmente, você vê pouquíssimo estímulo do poder público que quer fazer uma determinada campanha para fazer uma coleta seletiva de lixo ou que destine uma, digamos assim, uma determinada verba para setores que tenham competência para levar essas informações às casas, né, que estimule as famílias a fazer essa separação. Quase sempre isso acontece porque as pessoas
trabalham na determinada área ou economicamente dependem dessa separação. Mas uma pessoa que não dependa dessa separação de coleta de lixo, ela não tem muito interesse em fazer esse processo de coleta seletiva. Então, eu acho que o município, aí entra, de novo, a educação. O poder político, justamente com a educação, deve estimular as famílias, deve levar informação às casas, para que isso, de fato, aconteça. Em relação a isso, eu lembrei de um exemplo que é muito comum, porque em algumas escolas tem aquela coleta seletiva de lixo, aqueles lixeiros todo bonitinho, e mesmo assim muitos alunos ainda sentem a dificuldade de colocar o lixo no lugar correto, mesmo essa educação sendo imposta na gente desde muito novos. Sim, realmente, Ana Luísa. Inclusive, eu estava pensando esses dias que uma das coisas justamente na educação que eu também percebi foi o seguinte: quando eu estudava, que eu fazia primária lá na Colômbia, claro que era escola pública, né? Quem arrumava a sala éramos nós. Por exemplo, éramos uma turma de 35 alunos. E nessa turma de 35 alunos, todos os dias tinha 5 alunos diferentes. Durante a semana, que assim que terminava a aula, uns varriam, outros ajeitavam as carteiras e outros já iam lá, pegavam o pano e passavam pano. Então, eram os próprios alunos que organizavam a sala para as outras turmas da tarde. E as turmas da tarde faziam a mesma coisa para deixar a sala organizada para os alunos da manhã. Então, isso era assim, isso era comum, em toda a escola se fazia isso. Em toda a escola. Não sei se em São Paulo é da mesma forma, mas aqui no Nordeste ainda não se faz isso. Então, certa vez eu toquei esse tema, certo? Na outra escola onde eu trabalho. E isso se viu assim como algo não, os pais não vão gostar. Os pais vão dizer que os filhos estão aqui sendo empregados. Sabe, foram nos comentários que eu toquei. Mas só que eu depois percebi que tem outros países que também fazem isso. Se não me engano, o Japão. Japão é muito... A China. Certo? Eles mesmos, os próprios alunos organizam a própria sala. Então, mire que são coisas que tampouco são muito difíceis de realizar. Mas já vai depender da percepção que tenham os pais justamente de aquilo. E daquela visão da coletividade, da sociedade. Quando um aluno faz isso, não está fazendo para ele, está fazendo para o grupo. Realmente. Tem muitos exemplos disso, principalmente na hora do recreio, né? Que é a hora do lanche, aí todo mundo lanche na sala de aula, papel de bala, papel disso, daquilo, tudo jogado lá. E é muito difícil você encontrar alguém que tenha a consciência de deixar o local exatamente como encontrou, deixar o local limpo em respeito dos outros colegas, porque a partir do momento que você está jogando lixo no chão, que você não conseguiu, não consegui acertar a lixeira para colocar o lixo, porque jogou, você não está tendo respeito nem com os alunos, seus colegas de classe, nem com os professores que estão vindo lá dar aula. Sim, justamente, é verdade. Então, não sei, Ana Luísa, se a gente começar a perceber isso e começar a realizar, digamos assim, esse tipo de, não sei, projetos, estímulos, conferências, essas conferências, por exemplo, conferências municipais,
ir na rádio, falar sobre o meio ambiente, falar da importância da preservação. Por exemplo, alunos como você, que tenham assim, essa percepção assim, de mundo, isso seria muito importante. Por isso eu falo para você, eu fico lisonjeado, assim, para mim, sabe, uma aluna como você, que tem esse despertar da consciência, nós precisamos trabalhar muito essa parte para que mais alunos eles possam ter essa percepção. Eu falo muito para os alunos logo no início dos anos letivos. Eu falo para eles que eles são o futuro imediato. Alunos com 17, 18 anos já são o futuro do país. Daqui a 3 anos eles já são quem vai tomar conta das coisas. Né? São eles, e a realidade, né? O aluno com 20, 21 anos já tem que tomar conta da sociedade. Ninguém já... É ele que está participando já diretamente. Então eu falo, o futuro não é lá daqui para 20 anos. O futuro são vocês. Com 16 e você já está voltando, né? Justamente, exatamente. Colocando o presidente no lugar dele. Aí... Sim, sim. Então eu falo, o futuro é vocês. São vocês agora. Daqui a 20 anos vão ser seus filhos. Sim, realmente. É muito... eu queria saber também qual pode ser a contribuição das escolas, tanto das escolas brasileiras como da Colômbia, nessa conscientização ambiental, além das palestras que já são dadas. Eu acho que a gente necessita da ação mesmo. Sim, Ana Luísa, então, nós como país, principalmente porque nós compartilhamos quase a mesma biodiversidade. Somos países tropicais, certo? Então, assim, principalmente, eu acho assim que seria muito bom se nós conseguíssemos colocar jovens da Colômbia para debater com jovens do Brasil justamente essas problemáticas. Não sei, tentar fazer fóruns internacionais, ou fóruns latinos, onde alunos daqui possam viajar para lá e fazer, não sei, algum tipo de intercâmbio de palestras, os de lá vir para cá e fazer esse intercâmbio, palestras, esses conhecimentos. Eu acho que se os governos, o poder público, ele de fato quis incentivar isso, seria muito, muito importante. Como eu falo, o futuro são vocês. Então, nós precisamos munir vocês de conhecimentos, de experiências, para que em um futuro próximo, 2, 3 anos, vocês possam tomar decisões. E as decisões que vocês possam tomar sejam as melhores possíveis para a preservação do meio ambiente, para o desenvolvimento de energias limpas. Então, isso é muito importante. É muito, muito importante. Nós, como professores, pois, de certa forma, nós não temos esse poder, né? Porque, infelizmente, pois, nós, digamos assim, nós muitas vezes realizamos as coisas ou engatinhando, ou popularmente, como se diz, com as unhas, né? A educação, ou o professor, ou a prática docente, ela é muito, muito exigente. Ela é muito exigente, demanda muito, muito de nós. Então, e nós como seres humanos, pois, também terminamos nos fragilizando muito. Isso quase que nos coloca num estado de impotência muito grande. Mas nos pensamentos, sabe, naqueles delírios e naqueles sonhos que a gente tem, um dos pensamentos é, caraca, assim, mandar 15 alunos, sabe, poder viajar com eles, ficar lá 15 dias para eles perceber os problemas, trazer de lá para cá, para eles conhecer a dimensão da região que eles moram.
eles conhecem as culturas que são praticamente simultâneas. Porque uma coisa que eu vou falar para você, Ana Luísa, é o seguinte: por exemplo, nós compartilhamos até praticamente a mesma colonização. Os espanhóis, que é a Península Ibérica, conquistaram a Colômbia e os países hispânicos, e os portugueses, que são vizinhos da Espanha, colonizaram o Brasil, né? E por que a gente ainda não conseguiu se compenetrar? Caraca, aqui, meu irmão, vocês foram colonizados pelos portugueses, nós pelos espanhóis, e a gente ainda não discute. Aí tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. E como é que mais de 500 anos e a gente ainda... Já era para a gente estar mais compenetrado, sabe? Ter superado esses problemas, ter discutido muito mais. Mas o que a gente percebe é que isso não tem acontecido com muita frequência. Não sei se é que há interesses por trás que não convém que de fato exista essa união, ou grupos econômicos que já detêm o poder há muito tempo não querem estimular isso, né? Essa compenetração entre os países latinos, que eu acho muito importante. Então, como professor, eu muitas vezes penso isso, né? Caraca, se puder trazer alunos para eles perceberem, levar alunos daqui para eles verem a educação de lá, a educação daqui, que entre eles mesmos discutam. Um dos principais problemas que nós temos é o idioma. Você pode perceber que o espanhol começou a ser implantado aqui no Brasil praticamente agora, nessa última década, né? O português também não era muito implantado lá. Então, não já começa por aí, né? As escolas de lá deveriam estudar o português. E as escolas daqui o espanhol. Línguas tão Isso parecidas, contribuiria, né? isso contribuiria muito para começar de fato uma relação entre países vizinhos. Isso nos fortaleceria muito como sociedade. Então, eu acho que assim, o principal caminho que nós temos, ou algo que poderia ajudar para isso, seria justamente isso, esse intercâmbio entre alunos. Realmente. É muito necessário a gente estar conectado, porque a união faz a força, e a força traz a mudança para a gente. Isso. Justamente. Falando nisso, eu ainda tenho mais uma perguntinha para você, porque o tempo já está acabando, mas eu queria muito encerrar, se pudesse, 2 perguntas, que é sobre o impacto que os projetos ambientais que vêm sendo impostos, não, colocados na escola, como projetos de reciclagem, projetos de... eu acredito que você tenha visto alguns na Copex, nas escolas. Qual é o resultado? Qual o impacto esses projetos vêm trazendo, tanto para os professores como para os alunos? Sim, Ana Luísa, eu acho que os projetos nas escolas, eles de momento, eles trazem um impacto muito positivo, certo? Eles têm um impacto muito positivo porque eles envolvem os alunos, envolvem a comunidade, certo? O aluno ele consegue visitar, por exemplo, em algumas gincanas que a gente fez, os alunos eles mesmos foram na comunidade e procuraram pessoas especializadas e trouxeram para a escola para fazer palestras. A coleta seletiva de lixo, a importância, de momento, ela fica clara nos alunos, certo? Os alunos produzem. Mas, com o tempo, certo? Com o tempo, eu penso que termina se diluindo em toda aquela imensidão, sabe?
do mundo, digamos assim, da cultura não, dos hábitos da sociedade, certo? E até porque o aluno, ele faz parte da sociedade e a escola faz parte da sociedade, né? Mas ele termina diluindo, certo? Então, esses projetos, eles têm que ser quase que, digamos assim, muito frequentes. Eles têm que ser frequentes. Nós veníamos trabalhando muito em cima disso. Nós já sabemos pues, que os problemas da pandemia, ela, de certa forma, a pandemia, ela, nos últimos, no ano passado e este ano, a gente não conseguiu realizar os projetos de extensão, mas nós estamos trabalhando para retomar, para ver como retomamos isso pós-pandemia, que não podemos deixar. Então, estamos tentando ver e realizar projetos pós-pandemia relacionados com a preservação do meio ambiente. Que agora, logicamente, agora eles já devem ter outra configuração, né? Porque essa pandemia, pois, ela, de certa forma, de uma certa forma, nos isolou. Então, acho que eles já vão ter outra configuração, mas sempre dentro do mesmo tema, a preservação do meio ambiente. O que é um tema que, apesar de bastante discutido, ainda acredito que não tenhamos encontrado a forma certa para ele entrar na cabeça das pessoas, de verdade, e fazer alguma diferença. Exatamente, Ana Luísa. E por isso eu falo, as costumes, elas são muito, assim, elas são muito fortes, né? Os hábitos das pessoas são muito fortes. E a visão que nós temos em relação à sociedade, ela não tem sido, assim, suficiente para nós nos apropriar de fato dessa preservação. E também aquela história, né? Existem grupos econômicos que também dependem justamente da própria exploração. E são grupos extremamente poderosíssimos, né? São grupos que eles têm digamos assim, um capital de lucro muito grande, né? Eles ganham muito dinheiro com isso. Então, enfrentar esses grupos econômicos é complicado, né? Eles têm todas as ferramentas, assim, eles têm tudo a favor deles, mas nós não podemos desistir, né? Nosso caminho é esse. E principalmente vocês que são jovens, o seu compromisso com o meio ambiente, entre vocês e o meio ambiente, ele deve ser muito, muito forte. E nós, como professores, continuar incentivando isso, realizando projetos voltados para a preservação do meio ambiente. E não só do meio ambiente, porque dentro disso também vem a qualidade de vida, né? Sim. E essas pessoas que estão no poder, que estão exercendo essas funções, elas só exercem porque a gente permitiu isso. Nós, como estudantes, nós, como pessoas políticas, nós, como cidadãos, e nós também, como trabalhadores, colocamos elas, demos esse poder a elas, para que elas fizessem isso. A gente tem, é por isso que eu digo que a união faz a força. E a união com propósito de mudança é ainda melhor. Sim, Ana Luísa. Essa colocação sua é muito, muito pertinente neste momento, porque a base nossa mesmo, ela é política. Qualquer coisa bom, entre mais jovens se conscientizem dessa parte,
a mudança ela vai se tornar mais fácil. Concordo. Por isso eu fico muito contente de, assim, de ver jovens como você com esse interesse, assim, com esse desejo de ter esse conhecimento, porque isso parece que é, assim, como professor é o que faz com que a gente diga, poxa, caraca, estou conseguindo. Mesmo que o trabalho seja do professor, mas saber que ele está logrando isso em você, isso também a mim me dá uma satisfação enorme. Porque eu vejo que eu estou no lugar certo, né? Tem professores que estão conseguindo. Então, isso a mim me estimula para eu também tentar fazer isso. Nos jovens que eu posso influenciar, que eu posso participar na educação deles. Então, isso também me anima. Então, isso do professor Vina, esse projeto do professor Vina, isso me anima de maneira impressionante. Inclusive, depois eu vou perguntar, professor, vamos conversar que você conseguiu, então vou ficar na cola dele agora. Sim, realmente, é um grande orgulho e satisfação, tanto para mim, que sou da equipe um pouco antes, tem outra equipe imensa, trabalhando todos os dias para que isso dê certo, para que isso aconteça. O professor também está fazendo um trabalho incrível e eu fico muito, muito feliz, porque tem professores como Vina, tem professores como você, Edwin, que sentem essa animação, passando esse conhecimento, passando isso para a gente, e não deixa a gente cair, mesmo que a gente erre no meio do caminho, a gente vai lá, se levanta, ajuda a levantar, e diz, não precisa ter vergonha, vai lá, continua. Um dia você vai acertar, você vai conseguir, vai por esse caminho. Sim. É realmente satisfatório. Poesia, Ana Luísa. Então, eu falei para o professor Vina e vou falar para retificar para você agora. Eu fiquei muito, muito contente com esse convite. Isso, de certa forma, isso faz com que a pessoa se sinta, sabe, realizado, poder participar desse projeto, principalmente com jovens como você. Então, isso é imensamente satisfatório. Para mim, é uma satisfação imensa. E um privilégio, eu falei para ele, professor, é um privilégio para mim. É um privilégio para mim também estar aqui com você, contribuindo com tanto conhecimento, não só sobre o nosso país, mas sobre o seu também, e mostrando tantos pontos, não só negativos, mas pontos positivos também. Coisas que a gente deveria estar a par, e a gente não está, e a gente não se liga em relação a isso. Sim, realmente. E uma das coisas assim, Ana Luísa, que eu percebo também, em relação que esse despertar, mesmo que seja lento, mas ele está acontecendo. Está acontecendo. Hoje, por exemplo, assim, eu estou assim, participando um pouco com alguns jovens da Colômbia, perguntando por que eles estão realizando essas manifestações, o que está estimulando eles. E estou percebendo que eles estão com uma consciência muito, assim, muito grande em relação a mudanças de fato, certo? Então, eles nesse momento estão nas ruas, mas eles parecem que estão conseguindo, e mais do que conseguir, isso vai gerar nele muito impacto deles querer conhecer, deles querer saber, deles querer participar, deles querer de fato trazer mudanças. Então, eu não tivesse querido que tivesse sido da forma que está acontecendo, porque infelizmente muitos deles estão perdendo a vida, muitos vão perder a vida. O governo de lá nesse momento não está preocupado em escutar eles, em saber o que é que esses jovens querem. Vou conversar com eles, vou fazer um grupo de líderes e vou trazer para aqui, para o palácio, para conversar com eles, para escutar eles. Então, não vejo que o presidente está muito preocupado com isso. Isso me deixa muito triste, mas me deixa muito contente que os jovens estão querendo a mudança. Eles praticamente pararam no país inteiro.
Eu realmente. fico triste porque a pessoa não pode fazer nada, mas ao mesmo tempo eles vai ser a história deles. É a história deles. Então, daqui a 10, 15 anos, espero que eles tenham conseguido muitas coisas. Né? E vai ser uma geração, né? Sim. Edwin, foi um imenso prazer estar com você hoje. Repito novamente, muito obrigada por todo o seu conhecimento, por tudo que você vem aqui e pelos elogios também. Fiquei muito feliz em receber isso. E a gente já está encerrando agora. Eu queria que você fizesse a sua última palavra, a palavra final. E é isso. Muito obrigada. Ah, ok, Ana Luísa, ok, Ana Luísa. Bom, Ana Luísa, muito obrigado. E a palavra que eu tenho para falar para você, a última palavra, é o seguinte: continuem. Continuem nesse caminho, no caminho do conhecimento, no caminho de você ser uma jovem ativa, uma jovem participativa. Continue nesse seu intuito de, assim, de querer saber, de compartilhar seu conhecimento. E o que eu tenho para falar para vocês é que, nesse momento, eu também sou um aprendiz, certo? Porque estou aprendendo muito com você. E eu gostaria que você convidasse jovens, sabe? Que você convidasse alunos, certo? Não só professores, sino que você chamasse os alunos, para você debater, para você perguntar para eles, para você estimular eles, para que eles também se possam espelhar em você. Caraca, eu vou falar com uma menina de lá com uma aluna, eu também sou aluno. Isso vai criar, sabe? Esse desejo deles também participar e deles se engajar, certo? E você, consequentemente, você trazer mais, assim, mais integrantes a, a esse projeto que você está realizando. Porque mais que um projeto de ser uma live, é um projeto de sociedade. Eu vejo dessa forma. E aqueles alunos, mesmo que sejam de escolas diferentes, mas faz parte da mesma sociedade, da mesma comunidade, inclusive, né? Então, chame eles, chame, sabe? Eu vou falar para eles, ó, tem um convite aí de uma aluna, está querendo debater com vocês, viu? Então, a qualquer momento, vocês vão receber a proposta. Estou ansiosa por esse projeto, estou ansiosa e espero que a gente consiga aprovar também para uma parte só os alunos mesmo para dar opinião sobre isso, debater. Alunos com cara e coragem para vir aqui, porque Isso. esse é um projeto somente para professores, por enquanto, mas a gente pretende Entendi. ampliar. Ah, perfeito, perfeito. Então, continue, viu, Ana Luísa? Tá certo. Continue nesse projeto que, de verdade, é fantástico. É fantástico mesmo estar na presença de tantos professores que podem contribuir com isso. É muito, muito, muito. Eu tenho certeza que seus alunos também são muito ativos e que quando surgir o convite, eles vão vir aqui e vão aceitar. Queria agradecer mais uma vez e te dar um tchau. Ok, Ana Luísa. Tchau, tchau, viu? Até Tchau. mais.